Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do curso Modelo de Negócios da Igreja Batista Capital. Estamos chegando quase ao final do nosso curso, tá? Então eu peço para vocês que não deixem para a última hora, façam os seus modelos de negócios, façam as suas apresentações das empresas, né, com aquela visão de pitch, façam os seus testes, façam aquilo que está previsto aí já no curso com todas as ferramentas que a gente já falou até agora. E hoje a gente vai falar sobre mais uma possibilidade que vocês podem colocar ali, podem incluir nos seus modelos de negócios, que faz parte, né, também dessa pesquisa como um todo, que a gente fala da pesquisa de mercado. Então, hoje a gente vai falar não somente de pesquisa de mercado, como também de indicadores de desempenho, dando continuidade um pouco à aula de gestão de processos, né? Porque gestão de processos e indicadores tem uma correlação muito forte, né? Não tem como a gente falar sobre processos, sobre gestão da rotina, sobre gestão da empresa como um todo, sem a gente falar de indicadores também. Então, começando primeiro com a parte de pesquisa de mercado, né? Então, nessa imagem vocês veem algumas pessoas ali, né, caminhando, passando para lá e para cá, e intencionalmente, né? Por que tem essa visão ali? Porque quando a gente fala de pesquisa de mercado, a gente tem que olhar para as pessoas, para o nosso público, né, para o segmento que a gente está trabalhando ali, né, está descobrindo aquele segmento, aquele nicho específico. Então é importante que se olhem para as pessoas são o mais importante, né, o tempo todo, tanto no processo, quanto a gente fala de software, de tecnologia, de inovação, de proposta de valor, o tempo todo as pessoas estão ali, no meio, estão no final, estão no começo, fazem parte do processo. Então, as pessoas precisam ser ouvidas da melhor forma possível. Se pergunte qual que seria a melhor forma de abordar uma pessoa. Já tem muitas pesquisas realizadas no mercado, né, por diversas consultorias, por diversas empresas, né, tem algumas ferramentas que a gente vai ver aqui. Mas assim, se foque assim, em você olhar para as pessoas, se for possível, vai a campo. Hoje em dia está um pouco mais difícil por conta da pandemia, mas nós temos, né, alguns instrumentos, algumas ferramentas que são online, que a gente consegue fazer pesquisas também, mesmo sem ir a campo, né, fisicamente ali, presencialmente, na rua, mas a gente pode utilizar algumas páginas, usar a tecnologia a nosso favor justamente para poder fazer essas pesquisas. E aqui a gente vai ver, né, que o conceito de pesquisa de mercado, né, é uma ferramenta que permite o planejamento, a coleta e a análise de dados relacionados a um empreendimento. Seu objetivo é gerar conhecimento sobre o mercado e seu público, identificar oportunidades e reduzir o risco na tomada de decisões estratégicas. E aí a Rock Content, ela coloca ali dois tipos, né, que são mais comuns. A pesquisa primária, que aí depende muito da fonte, né? Você tem que saber se essa fonte é a primária, se essa fonte é a principal, né? É onde se origina o dado. E também ela é realizada pela própria empresa ou contratando algum profissional especializado, né? Ou uma empresa especializada para poder fazer essa pesquisa primária, que vai de fato a campo, olhar, escutar as pessoas, escutar outras empresas, enfim. É uma pesquisa mais que vai ali presencial, olho no olho, digamos assim, né? E a pesquisa secundária são dados analisados por terceiros, normalmente dados que você já tem disponíveis, que já tem, de repente, em alguns institutos, em algumas consultorias, e podem ser utilizados como guias, como também artigos ou relatórios que estão disponíveis já hoje em dia publicados. Tá? Então são basicamente essas duas formas que a gente tem. No seguinte slide a gente tem uma estrutura, né, para poder fazer essa avaliação da pesquisa. Então temos algumas etapas, né, alguns degraus que a gente precisa percorrer para poder chegar lá. Então, o primeiro é definir o objetivo, né? Para que a gente está fazendo essa pesquisa, o que a gente quer responder com aquilo, né? Ou seja, seja bem claro, bem específico, né, daquilo que você quer saber daquele público, daquele nicho, daquele produto, né? Então, precisa casar muito bem o objetivo com o seu objeto de pesquisa. Depois também defina o seu público-alvo, né? Vai ser um nicho específico, vai ser o segmento como um todo, né? Percebendo que isso pode ter um impacto no prazo de execução de toda essa pesquisa, né?
Defina bem também se vão ser os potenciais clientes, se vão ser, por exemplo, outras empresas que podem de repente vir a ser pesquisadas, a ser ouvidas também. Faça uma amostragem, né? Ou seja, desse público que você definiu, qual que seria uma quantidade significativa, né, para poder validar as minhas hipóteses, para verificar se os objetivos foram alcançados, aqueles objetivos que eu defini inicialmente. Okay? Então aqui entra um pouco mais a parte de estatística, tá? Você tem que ter uma ideia, pelo menos para saber qual o percentual que você vai utilizar de amostragem, para saber se você pode validar, se pode considerar aquela pesquisa válida ou não. Depois faça um roteiro, novamente a questão da ideia do processo, né? Então faça um processo, faça um roteiro, um passo a passo de como que você vai abordar as pessoas, como que você vai abordar as pessoas pesquisadas, né? Que ferramentas vai utilizar, quanto tempo que você vai levar para fazer isso, né? Como que você vai depois tabular, compilar essas informações. Então defina isso nesse momento, o roteiro da pesquisa, né? Quais as perguntas que você vai fazer, se essas perguntas estão relacionadas corretamente com o objetivo que você definiu no início, tá? Então é muito importante que você vá degrau por degrau, definindo pouco a pouco, né, bem minuciosamente quais que são os seus objetivos da pesquisa. E aí sim, entre na aplicação da pesquisa, seja por um formulário, seja por observação, também pode ser uma pesquisa observatória, exploratória ali, onde você vai a campo realmente, olha o comportamento dos consumidores, ou então você... quando a gente fala vai a campo, às vezes não necessariamente é você ir para a rua, olhar ali, às vezes hoje em dia, né, onde é que as pessoas estão? Na internet. Então, vai para a internet, vai para as redes sociais, vai para alguns canais, né, de redes sociais, de internet, enfim, como por exemplo o YouTube, onde você vê o que as pessoas estão consumindo, o que as pessoas estão assistindo, enfim. Então é uma forma de você aplicar também, de você observar um pouco do comportamento. Faça uma análise, né? Então aí entra já depois da aplicação. Na aplicação também é importante que você vai e verifique como que foi feito esse roteiro que você definiu, como que você vai coletar esses dados, né? Hoje em dia existem formulários eletrônicos, né, que eu citei em aulas anteriores, que permitem você tabular isso de forma mais eficaz, né? E aí com isso você consegue fazer uma análise muito mais rápida, né, ter esses resultados mais apurados mais facilmente. Tenha insights, né, coloque isso num painel, imprima se for o caso, coloque aí numa forma visual para você poder ter alguns insights, alguns pensamentos, algumas ideias que possam te levar para, de repente, até outras conclusões que você não esperava no início, quando você define o objetivo, né? Se for o caso, você vai poder verificar que é necessário rodar uma nova pesquisa, né, revisar esses objetivos, verificar se esses objetivos precisam ser alterados, se as hipóteses que você queria validar de algum produto mínimo viável foram validadas ou não. Então aí nesse momento dos insights você vai também já definir quais que são as próximas etapas, né? Se já vai partir para a ação, se já vai começar a implementar aquilo que você tinha pensado inicialmente, ou se você vai esperar um pouco e vai revisar alguns dados, vai revisar fazendo alguma melhoria. Então, toda essa parte aqui de pesquisa, de mercado, né, tem a ver também com a parte de teste, validação e pivotagem que a gente falou naquela aula, né? Ou seja, essa mesma lógica da pesquisa que vocês podem extrapolar para fazer os testes de vocês também, utilizando, né, como eu falei, alguns formulários e tudo mais. Ok? Então, no próximo, a gente tem algumas ferramentas para fazer essas pesquisas. Então, perceba que aqui eu trouxe algumas das principais ferramentas que são utilizadas para fazer pesquisa de mercado. Tem essa iniciativa do Think with Google, tá? É só vocês digitarem lá no próprio Google, coloca Think with Google, que já vai aparecer ali o site, onde tem algumas pesquisas realizadas pelo próprio Google, em parceria com algumas consultorias, para ter dados sobre mercado, marketing digital, enfim, algumas tendências para alguns nichos específicos. É bem interessante. Tem o próprio Sebrae, né, que é uma grande referência de empreendedorismo no Brasil. Então tem algumas pesquisas que são feitas por lá também, bem interessantes, né? Então explorem bastante ali o site, o portal do Sebrae, tem bastante coisa. E tem o Sebrae para cada região, né? Então vocês podem explorar, se dependendo da sua região, você pode fazer uma pesquisa mais, utilizar as pesquisas do Sebrae para a sua região,
para seu estado, por exemplo, ou então se você quer expandir para algum outro estado e comparar com o seu, de repente você pode usar as pesquisas de cada Sebrae ali. O IBGE, né, um instituto de pesquisa que produz muita informação, muitos dados ali para poder fazer pesquisa. Você pode utilizar, algumas dessas pesquisas são passíveis para você fazer download e utilizar para fazer cruzamento de dados com algumas outras pesquisas que você também pode ter feito. O próprio Google Trends, né, que vocês digitarem lá também Google Trends vai aparecer, você consegue fazer verificar as tendências de alguns termos, né, de algumas palavras-chave, comparar com outras palavras, verificar em países diferentes ou então no Brasil segmentado por região. Então é bem interessante essa ferramenta, é gratuita, né? Think with Google, algumas coisas são gratuitas, outras coisas precisa pagar. Tem essa outra ferramenta aqui, TechCrunch, que é normalmente voltada para esses segmentos de inovação, digamos assim, de startups, né? Então tem muito a ver com a parte de tecnologia, mas que já pode trazer algumas pesquisas que vão ajudar a ter alguns insights para vocês nos serviços, nos produtos, nas soluções que vocês estão desenvolvendo, ok? Tem o Google Maps, tá? Então aí vocês podem perguntar, mas como assim o Google Maps para fazer pesquisa de mercado? Sim, eu lembro que eu falei para vocês, vão para a rua, vão para campo, né? Então é uma forma de vocês irem a campo. Então o Google Maps, Google Earth, enfim, outras dessas ferramentas têm várias possibilidades de vocês visualizarem ali o local. Se você está definindo, por exemplo, uma loja física, ou então você quer saber aí como é que acontece o movimento em determinados locais de pessoas, de circulação ali, você pode utilizar o Google Maps para saber isso. Tá? Então ali você pode verificar, eu quero abrir uma loja, uma lanchonete, uma cafeteria em determinado bairro. Então você pesquisa naquele bairro, no arredor ali, se tem outras cafeterias do seu mesmo nicho que você quer atingir, o mesmo público que você quer alcançar, para verificar se são seus concorrentes diretos ou não. Então você pode utilizar o próprio Google Maps para fazer essa pesquisa. Tá? Então perceba que a tecnologia tem que ser utilizada a nosso favor. Essa Locomotiva é também uma consultoria de pesquisa, né, e estratégia muito interessante, que tem muitas informações relevantes aí sobre diferentes segmentos. Tá? Então eu recomendo bastante essa Locomotiva, é muito boa. Tem a Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, a ABEP, também, que tem lá alguns relatórios. Você consegue fazer algumas buscas também lá específicas por alguns segmentos. E isso te dá muito uma visão de, por exemplo, nichos específicos ou então categorias, classificações por renda, por exemplo. Assim como o IBGE também tem algumas classificações assim. A ABEP tem outros dados assim, mais específicos para alguns segmentos, um pouco mais voltado para o mercado, né? Então pode ser complementar às pesquisas do IBGE. E coloquei outras mais gerais, como relatórios de consultorias, gestoras de investimento, tá? Então as assets management, né, que fazem gestão de patrimônios, muitas delas têm relatórios muito ricos, né? E dependendo de onde eles estão investindo, isso pode trazer alguns insights, pode trazer algumas tendências, verificação de algumas tendências de investimentos naquelas áreas, né, que aqueles gestores estão enxergando como sendo de maior potencial. Então esses tipos de assets, né, de empresas também determinam algumas tendências do mercado, tá? E as venture capitals, né, as empresas que financiam startups, elas também são uma boa forma de você identificar para onde que está indo o determinado mercado, se está tendo mais investimentos em alguma área ou em outras. Então isso ajuda bastante a ter uma clareza do mercado que você queira atuar. Ou se você não está atuando especificamente naquele setor, naquele nicho, né, específico, ou se você ainda não está pensando numa startup para fazer dentro da sua empresa, se você está pensando numa empresa mais tradicional, não tem problema nenhum. Mas essas empresas vão te trazer alguns insights. Então perceba que se você tem essa informação disponível, então basta você utilizar de forma estratégica, ok? Então depende muito de como que você vai utilizar. E aqui eu trouxe só algumas ferramentas, algumas que eu costumo utilizar também para fazer pesquisa de mercado. E não coloquei aqui, mas eu falei anteriormente já, que eu utilizar formulários,
Tá? Então, por exemplo, essas pesquisas que vocês vão fazer com essas ferramentas, elas vão ajudar a ter alguns dados para vocês, obviamente, mas também vão ajudar a vocês a formularem pesquisas específicas para aquilo que vocês querem responder. Então, às vezes, aquelas pesquisas que trazem nessas ferramentas não trouxe uma resposta para aquilo que vocês precisavam, apenas te deu uma noção geral do terreno, de como que está o terreno, né? Lembrando aquela ideia do planejamento ingênuo ou um planejamento mais efetivo. Então, dependendo, a partir disso, vocês vão elaborar alguns formulários eletrônicos para serem aplicados em pesquisas específicas por vocês, junto com o seu público, com os seus clientes potenciais. Ok, agora falando sobre indicadores, né? Você acha importante medir desempenho, né? Medir performance? Com certeza, não é verdade? Aquilo que a gente não mede, a gente não gerencia. Inclusive, essa frase, né, de Edward Deming, tem algumas formas de você enxergar essa frase, né? Aquilo que a gente não mede, a gente não gerencia. Tá? Então, o que quer dizer com essa frase? Ou seja, eu preciso me focar naquilo que eu consigo gerenciar, que é aquilo que eu consigo medir. Então, aquilo que eu não consigo medir, ou eu preciso revisar esse processo para verificar se há uma possibilidade de medir aquilo, ou então eu não tenho controle sobre aquilo, eu preciso abrir mão daquilo, eu preciso me concentrar em outras coisas e saber que aquilo eu não consigo controlar. Então eu vou deixar de lado isso daí, porque é uma coisa que eu não consigo controlar. Então perceba que aqui nessa frase fala muito da questão de foco também. Tá? Então às vezes a gente quer abraçar o mundo, quer ter todos os dados possíveis, controlar tudo. E não é possível sempre fazer isso. Tem coisas que a gente não consegue controlar. Tá? E principalmente nesse mundo VUCA, né? Nesse mundo de alta volatilidade, isso aí varia com muita frequência. Mas medir o desempenho com certeza é importante. A gente vai ver alguns motivadores, né? Então, algumas perguntas que aí eu deixo para vocês, como por exemplo, você gostaria de melhorar o desempenho do seu processo? Com certeza. Você deseja modificar alguma coisa? Normalmente, a gente sabe, como a gente falou naquela aula sobre o mundo VUCA, né? A mudança é a nossa única certeza. Então, a gente sabe que alguma coisa vai mudar. Né? Então, sempre é importante. Se a gente não tiver nada para mudar, então tem alguma coisa que está indo muito devagar. O quanto você quer melhorar, também para você saber aonde que você quer chegar. Qual a situação atual em relação a essa meta, né? Se você já tem uma meta hoje estabelecida de uma empresa que já está em andamento, se ela está muito longe ou falta muito para chegar naquela meta, né? De quanto que você precisa, ou de qual que é essa meta que você precisa alcançar, quanto que você precisa daquilo, e como que você vai saber se melhorou ou não, ok? Então, uma coisa muito importante e é uma falha muito recorrente que acontece em diversas abordagens que eu vejo no mercado, né, é quando você vai fazer um projeto e aquela área ou aquela empresa, né, ou aquele grupo não sabe como que está seu processo hoje em termos de indicadores, não tem indicadores. Aí eu me pergunto, mas como? Como que não tem? E aí porque não é algo às vezes trivial de fazer. Né? Depende muito, obviamente, da complexidade. Mas, quando a gente não tem um indicador muito fácil de estruturar, né? A gente utiliza o que a gente chama de proxy, né? Que são medidas, são métricas de aproximação. Inclusive, tem métricas que são utilizadas de outras áreas, de outros segmentos, aplicadas em outros nichos mais específicos. Tá? Então, quando você observar na sua empresa, na sua área, fala assim, isso aqui nunca foi calculado, nunca foi feita nenhuma análise, nunca foi feito nenhum indicador em relação a isso. Então, observe bem e analise se tem outros segmentos que tenham indicadores semelhantes que possam ser utilizados como proxies. Ok? Então, é importante que essa abordagem, né, de como saber como que está o hoje, é fundamental para você saber aonde que você quer chegar, né? Senão não adianta. É aquela mesma ideia da aula anterior que a gente falou sobre Alice no País das Maravilhas. Então, qualquer caminho serve. Então, qualquer coisa que eu fizer,
Qualquer coisa que eu melhorar já vai ser um ganho absurdo. Posso considerar como sendo um ganho absurdo, né? Mas como que eu vou saber se realmente foi um ganho ou não? Posso ter uma iniciativa muito eficiente, aparentemente, naquele primeiro momento, mas que às vezes pelo custo para desenvolver aquela iniciativa, ela foi mais cara do que como estava antes. Como que eu vou saber? Então eu preciso ter uns indicadores. Se você não tem indicadores hoje na sua empresa, comece a fazer desde já. Inclusive eu vou deixar aqui no material, tem uma matriz bem simples que vai ajudar vocês a estruturarem os indicadores já desde agora. Eu só vou acrescentar aí 2 colunas, eu vou mostrar para vocês. E alguma estrutura para avaliação um pouco mais tradicional, né, dos indicadores. Então, partindo de indicadores macro, né, na primeira esfera, onde tem indicadores gerais. Por exemplo, a gente poderia falar sobre indicadores da empresa como um todo, né? Por exemplo, aumento do faturamento, aumento da receita, redução de despesas. Então, são os indicadores muito mais abrangentes, né? Ou então são indicadores externos da minha empresa, tá? Depois, na segunda camada, indicadores de desempenho, né, que são indicadores que são utilizados para alcançar resultados ou características desejáveis de uma iniciativa, processo, estratégia ou negócio. Então, aí sim eu vou mensurar algo mais específico para um processo interno. E depois, os indicadores-chave de desempenho, ou os KPIs, que seriam indicadores que medem os resultados, os processos finalísticos, né, aqueles que agregam valor, que têm um contato direto com o cliente, ou também aqueles de apoio ou de gestão, né, seguindo aquela camada de processos, né, e aí eles têm um impacto direto no cumprimento da missão da empresa, né, eles são denominados de indicadores-chave de desempenho. Ok? Então, essas são algumas camadas que a gente pode levar em consideração para estruturar os nossos indicadores. Mas, por exemplo, se a gente for falar aí do nosso modelo de negócios, né, isso aqui tem que estar totalmente vinculado com os processos que fazem parte do nosso modelo de negócios. Voltando para a ideia do Business Model Canvas, naquela parte, naquele pilar que fala sobre as atividades-chave, né, as principais atividades, então é ali que você vai listar seus processos principais e seus indicadores principais. Só que também tem outros indicadores quando a gente vai olhar também o nosso segmento, né, o nosso público, o nosso nicho. Então, quais indicadores que a gente vai olhar voltados para esse tipo de abordagem ali, esse relacionamento entre a proposta de valor e o cliente. E também aqueles indicadores financeiros que a gente falou nas análises estratégicas, tá? E tem alguns indicadores que a gente comentou também quando a gente falou sobre os modelos de precificação. Então, dependendo do modelo de precificação que você adotar na sua empresa, no seu modelo de negócio, ali tem algumas métricas principais que são necessárias de colocar. Então, isso já serve para vocês estruturarem seguindo essa abordagem aqui. E temos também os conhecidos OKRs, né, que Objective Key Results, Objective and Key Results, perdão, objetivos e resultados-chave. Então, é uma abordagem mais recente, muito utilizada no segmento de tecnologia, de software, né, desenvolvimento de software, mas que vem sendo utilizada também em outras empresas, né, justamente pela sua praticidade, pela sua abordagem um pouco mais de aproximação entre as camadas mais gerenciais, né, mais executivas, com as camadas mais operacionais. Então, qual que é essa lógica aqui? É muito parecida com a anterior, né? Há um cascateamento dos indicadores, dos objetivos estratégicos. Tá? Então, perceba que essa imagem que vocês estão vendo não é um organograma, né? Na verdade, é a estrutura desses OKRs, né? Esses objetivos e resultados-chave. Só que eles começam, né? Os objetivos estratégicos são definidos na camada mais executiva, né? Por exemplo, nível de CEOs, tá? Então, são definidos nessa camada os objetivos da empresa. Então, quais que são os objetivos que a empresa quer alcançar? Isso tem que estar bem definido. Então, eles definindo isso, a partir desse momento, é desdobrado, né, a nível já mais gerencial, por exemplo, objetivos mais específicos, e depois isso aí é desdobrado até o nível operacional, ou seja, existem OKRs a nível de indivíduo. Então, essa ferramenta tem sido utilizada muito também para avaliação de desempenho, não somente dos processos, mas também das pessoas. Ok? Então,
como é que faz para controlar isso? Imagina se eu tenho uma empresa com muitos funcionários. Para vocês terem uma ideia, quem utiliza isso muito hoje é o Google, que tem milhares de funcionários, né? Então, só que como que acontece isso, né? O CEO do Google fala assim: o nosso objetivo para esse trimestre ou para esse semestre ou para um determinado período são esses os nossos objetivos. E as equipes operacionais têm autonomia, né? E obviamente um grau de maturidade da gestão, até da própria autogestão, para poder dizer assim: para eu conseguir contribuir com esse objetivo, eu preciso fazer isso, isso, isso. Então eu consigo definir os meus objetivos individuais, os meus resultados individuais, que eu sei que esses resultados vão contribuir para aquele objetivo principal da empresa. Percebem? Então aqui há justamente essa tentativa de fazer um casamento, né, um alinhamento entre aquilo que é estratégico para a empresa com aquilo que eu consigo fazer para poder entregar aquilo que está sendo verificado como estratégico, né? Depois aqui nos próximos eu fiz um zoom ali, uma aproximação da primeira parte que não dava para ler na imagem anterior. Então, no primeiro bloco, né, tem um objetivo ali que é aumentar a ativação da marca, né? E aí quais que são os resultados-chave? Ali temos 1 e 2. Né? O primeiro é obter 1.000 novas assinaturas, né? E o segundo é ter um evento de lançamento, né, da marca, tá? Então, né, isso é na primeira camada. Então perceba que são coisas bem objetivas e bem simples. Na segunda camada, que está ali no nível 2, né, já o nível mais de gestor de conteúdo, né? Então o objetivo foi desdobrado lá do primeiro nível, que é obter 1.000 novas assinaturas. E aí quais que são os resultados-chave dele? Aumentar, né, os CTRs para média de 3,5% na indústria, implementar 12 novas posts médios, né, ou de conteúdo já novo, e também crescer o número de subscrições da base de subscrições em 5% por semana. Então perceba que são resultados bem específicos, né? Ele tenta até quantificar já na própria descrição do resultado. E depois, no nível 3, já temos um desdobramento desse mesmo bloco, né? Que é a equipe do blog, a equipe do social, né? E do newsletter. Cada um vai ter um objetivo específico. Então, os resultados-chave se tornam objetivos específicos das outras camadas, e essas outras camadas vão colocar os seus resultados atrelados àquele objetivo. Então, essa é uma lógica de construção dos seus OKRs. Tá? Então, se vocês forem implementar isso, eu sugiro que façam da forma mais simples possível. Peguem apenas, por exemplo, um processo, um objetivo específico e tentem fazer esse exercício. Tá? Mas para fins do nosso curso, se vocês utilizarem a matriz que eu vou apresentar agora a continuação, já é suficiente. Tá? Logo em seguida. Então, e como que devem ser esses indicadores, né? Então, esses objetivos, isso se aplica tanto para indicadores como para objetivos dos OKRs. Eles precisam ser smart, né? Inteligentes, que seria o quê? O ST specific, ou seja, ser bem específico, bem claro, né? Precisa ser mensurável, ou seja, precisa conseguir calcular isso de alguma forma, ter algumas métricas para poder chegar ali. Tem que ser atribuível, ou seja, tem que conseguir vincular isso com algum processo ou com algum responsável por aquilo, né, o dono do processo. Tem que ser realistas, ou seja, tem que trazer realmente métricas que eu consiga extrapolar isso para a realidade da empresa, ok? E tem que ser temporais, ou seja, eu tenho que conseguir medir isso ao longo do tempo. O ideal é que eu tenha, por exemplo, uma temporalidade de pelo menos 3 anos para um indicador, para eu conseguir verificar uma tendência, para verificar se eu preciso mudar alguma coisa no indicador, ou se aquele indicador está realmente mostrando, né, alguma tendência desse processo ou daquele resultado. Tá? Então, é importante que se tenha essa noção. Obviamente que no caso dos OKRs, diferentemente da outra abordagem um pouco mais tradicional de indicadores que eu mostrei nas 3 camadas, nos OKRs a temporalidade é menor. Tá?
Então você vai definir os seus objetivos estratégicos, por exemplo, da empresa como um todo, a um período anual, mas o monitoramento disso acontece no máximo trimestralmente, tá? Então é importante ter isso. Por quê? Porque se eu verificar que aquele objetivo não faz mais sentido, então eu preciso mudar rapidamente isso. Então não preciso esperar, não posso esperar passar o ano inteiro para poder falar assim, não era para fazer aquilo, é para fazer outra coisa. Então a ideia é justamente ter essa agilidade na mensuração. E aí, uma classificação que eu trouxe aqui dos indicadores, que é muito conhecida aí do ponto de vista de quem já utilizou o BSC, né, aquela metodologia do Balance Scorecard, do Kaplan e Norton, mas apesar de ser uma metodologia já um pouco mais a tradicional, ela ainda é muito utilizada. Tá? Você pode utilizar essa classificação para você colocar os seus indicadores nessas categorias. Então, você pode ter indicadores financeiros, pode ter indicadores operacionais, né, que são voltados para os processos, por exemplo, indicadores de clientes, ou seja, voltados já para o mercado, e indicadores de aprendizado, ou seja, aqueles indicadores que são mais como itens de verificação para eu aprender, para verificar se aquilo que estou executando está fazendo sentido ou não. Normalmente, o que a gente vê em muitas empresas é foco nos indicadores financeiros e indicadores operacionais. Só que às vezes isso pode ser uma visão um pouco míope, né, em relação à gestão. Então é importante que você tenha outras visões além do financeiro e do operacional e principalmente essa visão dos clientes, né, para verificar o nível de satisfação. Por exemplo, aquela NPS, né, pesquisas NPS são muito comuns hoje em dia. Por exemplo, indicadores métricos como de retenção do cliente, tá? Então tem outras métricas como o que chama de CAC, né, que é o custo de aquisição de cliente, o LTV, que é o Long Time Value, que é o tempo que o valor que aquele cliente vai me trazer ao longo do tempo. Então são indicadores que eu posso atribuir ao nível de indicador, ao nível de cliente, perdão, tá? Indicadores operacionais são mais voltados para os processos, né, como já falei, e os financeiros são, né, mais comuns, mais conhecidos, como aumento do lucro, aumento da receita, redução de despesas, né, otimização de custos, etc. e tal. E aí tem alguns pontos de atenção que eu coloquei aí ao lado que vocês precisam verificar, né, verificar se esses indicadores que vocês estão adotando são realmente estão fazendo sentido. Por quê? Porque existe uma tendência muito comum também nas empresas de ter aquela ideia de querer controlar tudo, não é verdade? E aí acaba que peca pelo excesso, né? Então acaba que coloca indicadores demais. Então eu já presenciei em empresas que tinham 200 indicadores, por exemplo, na empresa como um todo. E aí o que o CEO decidiu? Ele falou assim, eu vou olhar somente aquilo que estiver vermelho. Então aí as empresas, aí o que acontecia depois com isso? As equipes ficavam preocupadas na cor do indicador, não ficavam preocupadas em melhorar realmente aquele problema, ficavam preocupadas em não aparecer em vermelho lá, porque senão ia ser chamado para prestar contas junto com o presidente. Precisa verificar se os indicadores estão muito voltados para a eficiência, tá? Então, às vezes é comum ter um pouco esse vício, digamos assim, para olhar somente para a eficiência, só eficiência, então acaba se perdendo um pouco a ideia também da inovação, da otimização, não somente voltada para a eficiência, mas para trazer novas soluções, tá? Então, não coloque indicadores somente voltados para a eficiência, tá? Tenha esse cuidado. Benchmark, que é uma referência, por exemplo, que você tem no mercado ou dentro da sua própria empresa, ele não gera diferenciação. O que quer dizer com isso? Ou seja, você tem um benchmark no seu mercado, por exemplo, o meu concorrente, ele consegue fazer 10 brigadeiros por dia, eu só consigo fazer 5, tá? Então, o seu benchmark está aqui em cima, né? Faz o dobro do que você. Só que se você quiser alcançar o 10, a mesma quantidade, né, que é o seu benchmark, isso não quer dizer que você vai ser melhor. Você apenas vai estar produzindo a mesma quantidade, mas isso não vai gerar nenhuma diferenciação do ponto de vista do seu cliente. Dificuldade com ativos intangíveis. Normalmente, os indicadores operacionais têm essa dificuldade com ativos intangíveis, como marca, por exemplo. Como que eu vou avaliar, como que eu vou fazer a mensuração
da marca, né? Então, como que empresas como a Coca-Cola, que às vezes a marca vale mais do que os seus próprios ativos, consegue fazer essa avaliação dos seus indicadores, né? Para ativos intangíveis, tá? Procure também olhar indicadores de resultado, seja aquilo que eu consigo mensurar ali na ponta também, principalmente aqueles voltados para clientes, não somente os financeiros, ok? De rastreabilidade, ou seja, eu tenho que ter rastreabilidade para os meus indicadores. Aquela ideia que eu falei de pelo menos 3 anos é uma boa prática, mas se você tiver isso, dependendo do indicador, se você conseguir mensurar isso com mais frequência do que mensal, por exemplo, então já vai te dar uma rastreabilidade bem interessante. Isso vai permitir para vocês fazerem projeções, só que para vocês terem projeções fidedignas, né, e poder calcular tendências, né, fazer uma previsibilidade um pouco melhor em relação àquilo, a algum determinado indicador, vai depender muito de qual dado que você tem e qual a frequência daquele dado que você tem, né? Então tem que ter muito cuidado com isso. Por isso são pontos de atenção para vocês não se ficarem muito vidrados por alguns dados, né? Às vezes você tem dados com muita frequência e aquilo pode te levar a algum erro depois de levar a conclusões precipitadas. Tá? E a ideia de benchmark é também a ideia de você usar uma referência interna na sua empresa, né? Às vezes, como a gente está falando também, falou de processos, né? Então um determinado processo pode ter um referencial, um benchmark. Mas se você pode extrapolar um outro processo para usar o mesmo benchmark, obviamente com as suas devidas adequações, você pode ter benchmarks internos na sua empresa e com isso você tentar aumentar, né, a eficiência operacional, aumentar os seus resultados, não somente a nível de um determinado processo, mas da empresa como um todo. Ok? E aí, agora temos essa matriz, ali no título tá como classificação de indicadores, mas na verdade é uma matriz de indicadores, tá? É uma forma de vocês estruturarem os indicadores. E como eu falei com vocês que eu ia acrescentar aqui 2 colunas, né, que eu não acrescentei aqui nesse exemplo, mas colocaria mais 2 colunas ali no início, que seria o nome do processo, né, que vai ser mensurado, e a fonte desse indicador. Tá? Então escrevam ali nas suas anotações essas 2 colunas aí para incluir nessa matriz. Depois tem o nome do indicador. Então o nome do indicador, como vocês viram ali no exemplo dos OKRs, eles precisam ser bem específicos, tá? Então coloquem assim, tentem colocar de forma bem clara o que vocês querem mensurar, aonde vocês querem chegar. Então aqui é uma forma de vocês traduzirem aonde vocês querem chegar. Então eu quero fazer um aumento da minha produção de brigadeiros, saindo de 5 por dia para 10 por dia. Então isso aí é o nome do indicador. Tá? Como que eu vou calcular isso? Então, aí vocês vão colocar a fórmula realmente. Tá? E aí pode utilizar, não precisa ser coisas nada complexas, é uma soma, uma multiplicação, divisão, enfim, são fórmulas bem simples. A unidade de medida, normalmente vocês têm percentual em reais, né? Ou pode ser dólar, de repente, do seu produto ou serviço, ou pode ser em horas também, as horas gastas naquele processo, ou então unidade. A polaridade, ela tem a ver com enquanto maior, melhor aquele indicador. Será que enquanto maior, melhor? Por exemplo, enquanto maior o meu lucro, melhor, com certeza. Enquanto menor o número de falhas, melhor. Ou então neutra, né? Uma polaridade neutra. A periodicidade, ela pode ser semanal, mensal, trimestral, anual. Se for possível, dependendo, você pode ter até indicadores, essa periodicidade de acompanhamento diário. Só tem que ver o esforço necessário para poder fazer esse acompanhamento. Se for factível, né, se você tiver ferramentas, né, tecnologia, aí, software para te ajudar a fazer isso diariamente, ok. E também, obviamente, depende muito da frequência do seu processo. Se o seu processo tem essa rotatividade tão grande assim de execução e de geração de resultados, então aí faz sentido ter uma periodicidade menor ali de dias. E defina bem essa meta. Essa meta tem que estar atribuída, obviamente vinculada com a unidade de medida daquele indicador, né, que também pode ser uma meta em percentual, em reais, em horas, unidades. O importante aqui é que, de preferência, vocês utilizem
uma unidade de medida padronizada para mais de um indicador, tá? Então, por exemplo, assim, vocês têm tentem colocar de preferência ou em percentual ou em valor, tá? Por quê? Porque isso vai facilitar o monitoramento desses indicadores, tá? Obviamente colocar em valor às vezes é um pouco mais difícil, mas isso traz uma noção mais eficaz, né, e uma visão mais clara, né, até para chamar a atenção do gestor da onde que ele precisa intervir, se ele está tendo números, tudo revertido isso em números, em valores, isso acaba tendo um impacto maior e uma adesão às vezes também maior para fazer o acompanhamento daqueles indicadores. Então, acho que finalizar com essa frase aqui, que eu cunhei numa reunião, né, se você quer fazer uma gestão à vista ou uma gestão às cegas. Né, a gestão à vista é, obviamente, você tendo um painel de indicadores, não precisa ser nada muito sofisticado, se você está no começo, pode fazer numa folha mesmo, tá? Mas o importante é que você tenha isso visível, que isso esteja visualmente fácil, acessível, tá? Porque senão a gente passa a fazer uma gestão às cegas, ou seja, a gente também não sabe para onde está indo, não sabe se os indicadores estão indo bem ou mal. Então estrutura minimamente isso que a gente colocou aqui, que já vai te ajudar a ter uma gestão à vista melhor. Você vai poder ter um horizonte melhor daquilo que você precisa fazer. Ok, pessoal? Então, obrigado e até a próxima aula.